Você acha que conhece os Estados Unidos? Então segura essa. Tem fatos que parecem mentira, mas foram reais, e alguns mudaram a história do planeta inteiro. Hoje você vai descobrir 7 acontecimentos surpreendentes envolvendo os Estados Unidos que influenciaram ciência, guerra, economia, cultura e até o jeito como a humanidade vive. No final, o último fato é tão absurdo que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Imagina acordar num país pequeno, preso na costa, e de um dia para o outro ver o mapa praticamente dobrar de tamanho, sem guerra, sem invasão, sem conquista militar. Foi isso que aconteceu em 1803, num dos negócios mais improváveis da história, a compra da Louisiana. Só que aqui vai o detalhe que confunde muita gente. Louisiana, naquele momento, não era só o estado que você conhece hoje. Era um território gigantesco, uma faixa imensa de terra que se estendia pelo coração do continente, pegando áreas que hoje formam vários estados americanos. E por que a França aceitaria vender algo tão grande? Porque do outro lado do oceano, Napoleão estava com guerras na Europa, precisava de dinheiro rápido e ao mesmo tempo enfrentava problemas para manter seus planos nas Américas. Em vez de perder tudo no caos, a França fez o que parecia impossível, colocou um continente à venda. Do lado americano, a intenção inicial era bem mais modesta, garantir controle de rotas estratégicas e evitar que uma potência europeia travasse o crescimento do país. Só que a proposta que chegou foi tão absurda, tão grande, que virou aquele tipo de decisão histórica em que você assina sem ter certeza do tamanho do que está mudando. E o resultado foi imediato. O território dos Estados Unidos praticamente dobrou, abriu caminho para a expansão rumo ao oeste e mudou o destino econômico e político do país por gerações. No papel foi uma compra. Na história, foi o momento em que os Estados Unidos deixaram de ser um país de borda e viraram um projeto continental. Hoje, parece óbvio atravessar um país em poucas horas, mas por muito tempo, cruzar os Estados Unidos era como atravessar um mundo inteiro. No século XIX, sair do leste rumo ao oeste significava encarar semanas, às vezes meses de estrada, lama, neve, rios, fome e incerteza. Não era viagem, era sobrevivência. E foi exatamente por isso que a ferrovia transcontinental virou um divisor de águas. Em 1869, os Essia completaram a linha que ligava de forma contínua o leste ao oeste. Não era só uma obra enorme, era uma ideia ambiciosa: costurar um continente com trilhos. O impacto foi imediato e quase impossível de medir. O que antes levava semanas passou a levar dias. Mercadorias começaram a circular com uma velocidade inédita. Cidades nasceram onde antes só existia silêncio e distância. E o Oeste, que era quase uma promessa, virou destino real. Mas o que deixa esse fato ainda mais surpreendente é o lado simbólico. Naquele momento, os Essia deixaram de ser um país com regiões separadas por barreiras naturais e passaram a funcionar como um corpo único, com uma artéria central de aço ligando tudo. A ferrovia não uniu apenas territórios, ela uniu economias, pessoas e futuros, e transformou um país dividido pela distância numa potência que se movia em alta velocidade. Agora vem um fato que pouca gente entende, mas que controla o mundo até hoje. Quem define a moeda que o planeta usa como referência define boa parte das regras do jogo. E foi exatamente isso que aconteceu em 1944, quando representantes de dezenas de países se reuniram numa conferência chamada Bretton Woods, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, quando o futuro parecia incerto e o mundo precisava decidir como seria a economia depois do caos. A Europa estava destruída, várias moedas estavam enfraquecidas e o comércio internacional precisava de um padrão para funcionar sem virar uma bagunça. E aí entra o ponto decisivo.
Os Estados Unidos saíram da guerra como uma grande potência industrial e financeira, com enorme capacidade de produção e reservas. Isso deu a eles a posição perfeita para dizer: o sistema vai ser assim. O acordo criou um modelo em que várias moedas seriam organizadas em torno do dólar, e o dólar, por sua vez, virou a principal referência para transações internacionais e estabilidade financeira. Na prática, isso mudou o planeta, porque, a partir dali, o dólar passou a ser visto como uma espécie de língua universal do comércio. Se um país precisava comprar, vender, negociar grandes volumes, equilibrar contas ou acumular reservas, o dólar entrava na conversa. E aqui está a parte surpreendente. Não era só dinheiro, era poder estratégico, porque quando o mundo adota uma referência, ele passa a depender do centro que sustenta essa referência. Bretton Woods não foi apenas uma reunião de economistas, foi o momento em que o mapa político do mundo ganhou uma coluna invisível, um sistema financeiro global com o dólar no centro. Se você quiser, eu também posso deixar esse capítulo ainda mais visual, com exemplos rápidos: petróleo, importação, reservas, crises, sem ficar técnico demais. Quarto, o projeto secreto que colocou o mundo na era atômica. Versão melhorada, mais forte e responsável. Agora a história fica mais tensa, porque existe um momento específico em que a humanidade atravessou uma linha invisível e nunca mais voltou. Essa linha tem nome: Projeto Manhattan. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lideraram uma operação secreta gigantesca para desenvolver a primeira arma nuclear. E quando eu digo gigantesca, é no sentido literal. Foram laboratórios escondidos, cidades inteiras criadas do zero, milhares de cientistas e trabalhadores envolvidos, e um nível de sigilo tão alto que muita gente não fazia ideia do que estava construindo. O mais surpreendente é que esse projeto não foi apenas um avanço científico, foi uma mudança na lógica do mundo. Até então, guerras tinham limites físicos: exércitos, território, tempo. Com a tecnologia nuclear, surge algo novo: a ideia de que uma única decisão poderia causar um impacto tão grande que o planeta inteiro passaria a viver sob a sombra dessa possibilidade. E existe outro detalhe que quase ninguém lembra: o Projeto Manhattan também virou um conflito moral. Muitos cientistas que participaram acreditavam estar impedindo uma ameaça maior. Outros, depois, ficaram marcados pela consciência de terem ajudado a abrir uma porta que talvez não devesse ser aberta. A questão aqui não é celebrar nem sensacionalizar, é entender o peso histórico. A ciência atingiu um ponto em que o poder humano passou a ser grande demais para caber dentro de uma guerra tradicional. O Projeto Manhattan não mudou apenas o rumo de um conflito, ele mudou o destino da humanidade, porque depois dele, o mundo passou a viver na era atômica, um tempo em que a paz também depende do medo. Quinto, a corrida espacial que virou a maior fábrica de tecnologia do século. Agora pensa nisso. A humanidade sempre olhou para o céu e sonhou com o espaço. Mas o que levou o homem à Lua não foi só curiosidade, foi disputa, pressão, prestígio. No auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética entraram numa competição para provar quem dominava o futuro: a corrida espacial. E quando os SA finalmente colocaram um ser humano na Lua, em 1969, o mundo assistiu como se fosse impossível. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente: a Lua era o palco. O verdadeiro objetivo era tecnologia. Para fazer uma missão dessas funcionar, os SA tiveram que resolver problemas que ninguém tinha resolvido antes. Como calcular trajetórias com precisão extrema, como criar materiais leves e resistentes, como construir sistemas confiáveis em condições absurdas, e como desenvolver eletrônica e comunicação em um nível completamente novo. Ou seja, a corrida não gerou só um momento histórico, ela gerou uma avalanche de avanços que desceu do espaço para a vida real.
Muita coisa que hoje parece normal ganhou força nesse período. Sensores, sistemas de comunicação, técnicas de engenharia, métodos de controle de qualidade e inovação acelerada. E tem uma dimensão ainda maior. A missão à Lua virou uma mensagem para o planeta inteiro. Não era apenas chegar lá, era dizer: nós conseguimos fazer o impossível quando juntamos ciência, indústria e estratégia. A Lua foi a manchete, mas o legado real foi o salto tecnológico que empurrou o século XX para o século XXI. Sexto, a arma invisível que conquistou o mundo. Cultura. Versão melhorada, mais forte e visual. Quando a gente fala de poder, quase todo mundo pensa em exército, dinheiro ou tecnologia. Mas existe um tipo de poder ainda mais silencioso e muitas vezes mais eficiente: o poder de moldar o que as pessoas desejam. E é aqui que os Estados Unidos entram de um jeito surpreendente. Ao longo do século XX, os SA não dominaram apenas mercados, eles dominaram imaginação. Porque enquanto alguns países exportavam produtos, os Estados Unidos exportavam estilo de vida. Pensa em como o mundo inteiro passou a consumir filmes e séries, música, moda, publicidade, marcas e até formas de falar, se comportar e sonhar. Hollywood não era só entretenimento, era uma fábrica de narrativas. Ela vendia a ideia de herói, de sucesso, de aventura, de rebeldia, de vida grande. E aos poucos, milhões de pessoas em outros países começaram a desejar o que viam na tela, mesmo sem perceber. E aqui está o ponto mais chocante. Quando uma cultura se espalha assim, ela muda coisas profundas, muda padrões de beleza, muda o que é considerado cool, muda ambições, muda hábitos, muda a forma como as pessoas definem liberdade e vitória. É como se, sem precisar impor nada à força, os SA tivessem criado uma espécie de língua cultural global. Você não precisava morar lá para ser influenciado. Você só precisava assistir, ouvir, consumir. O mundo não foi conquistado apenas por território ou dinheiro. Em muitos lugares, foi conquistado por histórias. Sétimo, internet. Se a internet sumisse por 24 horas, o mundo travava. Banco, trabalho, entrega, notícia, tudo. Agora a pergunta é: como algo tão essencial começou? Com um projeto de rede que precisava continuar funcionando, mesmo quando partes dela falhassem. Lá no fim dos anos 1960, comunicação era frágil. Se um ponto importante caísse, a mensagem podia simplesmente não chegar. Então surgiu uma ideia que parece simples, mas foi revolucionária: criar uma rede sem um centro único, onde a informação pudesse escolher outros caminhos. Foi nesse contexto que aparece a ARPANET, um dos primeiros experimentos de rede financiados pelo governo dos Estados Unidos, conectando computadores de centros de pesquisa e universidades. No começo, era tudo bem cru. Máquinas enormes, salas cheias de cabos, monitores antigos e poucos nós conectados. Mas o objetivo era claro: testar comunicação em rede de forma resistente. Só que aí vem o ponto decisivo. Para uma rede crescer, ela precisa de uma língua comum. Se cada computador fala de um jeito, ninguém se entende. Então foram surgindo padrões e protocolos que permitiram que sistemas diferentes conversassem, e isso abriu a porta para a expansão. E quando a rede deixa de ser só um teste e vira uma estrutura, ela começa a mudar a vida real. Porque com o tempo, a internet virou muito mais do que tecnologia. Ela virou infraestrutura, a base invisível por onde passam informações, decisões, dinheiro e rotinas. Hoje, praticamente tudo depende dela. Transações e pagamentos, empresas e empregos, estudo e conhecimento, logística e entregas, entretenimento e cultura, relações humanas e comunicação. A internet virou como eletricidade. Você só percebe o tamanho do impacto quando ela falha. E aqui está o detalhe mais surpreendente e um pouco inquietante.
Quando uma rede vira o sistema nervoso do planeta, ela não conecta só pessoas, ela conecta poder. Quem controla a infraestrutura, plataformas e fluxo de dados pode influenciar economia, comportamento, informação e até o que ganha atenção ou desaparece. Ou seja, o que começou como um experimento para manter comunicação funcionando mesmo com falhas, acabou virando a engrenagem invisível da vida moderna. A internet não mudou só a forma de falar com alguém, ela mudou como a humanidade trabalha, compra, aprende, se organiza e até como enxerga o mundo. E tudo começou com uma ideia simples, uma rede que não pudesse quebrar fácil.